A taxa de frequência de acidentados próprios atingiu o valor de 4,20, valor inédito, sendo o menor valor apurado na série histórica do setor elétrico desde 1977. A taxa de gravidade de acidentados próprios, no valor de 719, reduziu um pouco em relação ao ano anterior, porém, ainda está distante da menor taxa de gravidade registrada na série histórica do setor, em 1997 a 504. O número de acidentes fatais de contratadas aumentou, com um total de 74 acidentes. Os acidentes da população continuam numa pequena tendência decrescente, com um total de 293 acidentes fatais em 2006. Cumpre ressaltar para nossa reflexão, o trabalho com segurança e saúde consiste em projetos e atividades desenvolvidos e reformulados permanentemente, consolidados em práticas do dia a dia, traduzidas em hábitos e não em atos. Portanto, aos que vêm alcançando resultados de excelência, o maior desafio é o da manutenção daqueles hábitos e da consequente melhoria contínua do desempenho empresarial. Extraído do relatório 2006, Estatísticas de acidentes no setor elétrico brasileiro, Fundação CODE. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. Choque elétrico. Definição: o choque elétrico é uma perturbação de causas ou efeito diversos, que acontece quando uma corrente elétrica circula através do corpo, utilizando-o como um condutor. Esta passagem de corrente pode não causar nenhuma consequência mais grave além de um susto, porém também pode causar queimaduras, fibrilação cardíaca ou até mesmo a morte. Os tipos mais prováveis de choque elétrico são aqueles que a corrente elétrica circula da palma de uma das mãos à palma da outra mão, ou da palma da mão até a planta do pé. Existem 3 categorias de choque elétrico. Choque produzido por contato com circuito energizado. Aqui o choque surge pelo contato direto da pessoa com a parte energizada da instalação. O choque dura enquanto permanecer o contato e a fonte de energia estiver ligada. As consequências podem ser pequenas contrações ou até lesões irreparáveis. Choque produzido por contato com o corpo eletrizado. Neste caso analisaremos o choque produzido por eletricidade estática. A duração desse tipo de choque é muito pequena, o suficiente para descarregar a carga da eletricidade contida no elemento energizado. Na maioria das vezes este tipo de choque elétrico não provoca efeitos danosos ao corpo, devido à curtíssima duração. Porém vale ressaltar que a eletricidade estática provoca centelha quando ela é descarregada em algum ponto, e havendo combustível próximo há chance de ocorrer uma explosão. Choque produzido por raio, a descarga atmosférica. Aqui o choque surge quando acontece uma descarga atmosférica e esta entra em contato direto ou indireto com uma pessoa. Os efeitos desse tipo de choque são terríveis e imediatos, ocorrem casos de queimaduras graves e até a morte imediata. Efeitos da passagem do choque elétrico pelo corpo humano. O choque elétrico é um estímulo rápido e acidental do sistema nervoso do corpo humano causado pela passagem de uma corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica ocorre quando o corpo é submetido a uma tensão elétrica suficiente para vencer a sua impedância. Como resultado da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, podemos ter desde uma sensação de formigamento até sensações dolorosas com contração muscular. A sensibilidade do organismo à passagem de corrente elétrica inicia em um ponto conhecido como limiar de sensação ou limiar de percepção, e que ocorre com uma intensidade de corrente de 1,1 mA para os homens e 0,7 mA para as mulheres, isto em corrente alternada, e 5 mA para corrente contínua. Os limiares podem ser consultados na tabela a seguir. Tipo da corrente elétrica. O corpo humano é mais sensível à corrente alternada do que à corrente contínua. Os efeitos destes no organismo humano em geral são os mesmos, passando por contrações simples para valores de baixa intensidade e até resultar em queimaduras graves e a morte para valores maiores. Existe apenas uma diferença na sensação provocada por correntes de baixa intensidade. A corrente contínua de valores imediatamente superiores a 5 mA, que é o limiar de sensação, cria no organismo a sensação de aquecimento, ao passo que a corrente alternada causa a sensação de formigamento, para valores imediatamente acima de 1 mA. Tensão nominal. A tensão nominal de um circuito é a tensão de linha pela qual o sistema é designado e à qual são referidas certas características operacionais do sistema. Partindo das premissas que os efeitos danosos ao organismo humano são provocados pela corrente, que esta pela lei de Ohm é tanto maior quanto maior for a tensão,
podemos concluir que os efeitos do choque são mais graves à medida que a tensão aumenta, e pela mesma lei de Ohm, quanto menor a resistência do circuito, maior a corrente. Portanto, concluímos que não existem valores de tensões que não sejam perigosas. Para condições normais de influências externas, considera-se perigosa uma tensão superior a 50 volts, em corrente alternada e 120 volts em corrente contínua. O corpo humano possui em média uma resistência na faixa de 1000 a 3000 ohms, assim uma tensão de contato no valor de 50 V resultará numa corrente de 1 é igual a 50.000 igual a 50 mA. O valor de 50 mA está acima do limiar dos limiares que foram apresentados, sendo portanto já uma tensão que pode oferecer algum risco ao corpo humano, dependendo do tempo de exposição à passagem da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. As perturbações produzidas pelo choque elétrico dependem da intensidade da corrente que atravessa o corpo humano, e não da tensão do circuito responsável por essa corrente. Até o limiar de sensação, a corrente que atravessa o corpo humano é praticamente inócua, qualquer que seja a sua duração. A partir desse valor, à medida que a corrente cresce, a contração muscular vai se tornando mais desagradável. Para as frequências industriais, a 50 a 60 Hz, desde que a intensidade não exceda o valor de 9 mA, o choque não produz alterações de consequências graves. Quando a corrente ultrapassa 9 mA, as contrações musculares tornam-se mais violentas e podem chegar ao ponto de impedir que a vítima se liberte do contato com o circuito. Se a zona torácica for atingida, poderão ocorrer asfixia e morte aparente. A vítima poderá morrer se não for socorrida a tempo. Correntes maiores que 20 mA são muito perigosas, mesmo quando atuam durante curto espaço de tempo. As correntes da ordem de 100 mA, quando atingem a zona do coração, produzem fibrilação ventricular em apenas 2 ou 3 segundos, e a morte é praticamente certa. Correntes de alguns amperes, além de asfixia pela paralisação do sistema nervoso, produzem queimaduras extremamente graves, com necrose dos tecidos. Nesta faixa de corrente não é possível salvamento, a morte é instantânea. Tempo de duração do choque elétrico. O tempo de duração do choque é de grande efeito nas consequências geradas. As correntes de curta duração têm sido inócuas, razão pela qual não se considerou a eletricidade estática. Por outro lado, quanto maior a duração, mais danosos são os efeitos. Para uma mesma corrente elétrica passando pelo corpo de uma maneira geral, quanto mais tempo persistir o choque elétrico, maiores são os danos e as suas consequências. Na maioria das vezes, a própria contração muscular, devido ao choque elétrico, produz movimentos bruscos, livrando a pessoa do choque elétrico. Este caso ocorre em todos os níveis, porém é mais marcante no choque por alta tensão. Outras vezes o próprio desmaio por ação da queda do corpo livra a pessoa do choque elétrico. Frequência da rede. O limiar de sensação da corrente cresce com o aumento da frequência, ou seja, correntes com frequências maiores são menos sentidas pelo organismo. Estas correntes de altas frequências acima de 100.000 Hz, cujos efeitos se limitam ao aquecimento, são amplamente utilizadas na medicina como fonte de febre artificial. Nessas condições pode-se fazer circular até um ar sobre o corpo humano sem causar perigo. A tabela seguinte lista diversos valores de limiar de sensação em função do aumento da frequência da corrente elétrica. Fenômenos patológicos críticos do choque elétrico. Qualquer atividade biológica é originada de impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente fisiológica interna somar-se a uma outra corrente de origem externa, devido a um contato elétrico, ocorrerá no organismo humano uma alteração das funções vitais normais que, dependendo da duração da corrente, pode levar a pessoa à morte. Os efeitos principais que uma corrente elétrica, a externa, produz no corpo humano são fundamentalmente 4. Tetanização, parada respiratória, queimadura e fibrilação ventricular. Tetanização. A tetanização é um fenômeno decorrente da contração muscular produzida por um impulso elétrico.
Verifica-se que, sob a ação de um estímulo devido à aplicação de uma diferença de potencial elétrico a uma fibra nervosa, o músculo se contrai, para em seguida retomar ao estado de repouso. Se ao primeiro estímulo seguir-se um segundo, antes que o repouso seja atingido, os dois efeitos podem somar-se. Diversos estímulos aplicados seguidamente, em contrações repetidas do músculo, de modo progressivo, é a chamada contração tetânica. Quando a frequência dos estímulos ultrapassa um certo limite, o músculo é levado à contração completa, permanecendo nessa condição até que cessem os estímulos, após o que lentamente retorna ao estado de repouso. Uma pessoa em contato com uma massa sob tensão pode ficar agarrada a ela durante o tempo em que perdurar a diferença de potencial, o que, dependendo da duração, pode causar a inconsciência e até a morte. Parada respiratória. A máxima corrente que uma pessoa pode tolerar ao segurar um eletrodo, podendo ainda largá-lo usando os músculos diretamente estimulados pela corrente, segundo determinações experimentais em corrente alternada de 50 a 60 Hz, são valores de 6 a 14 mA, em mulheres, a 1 de média, e 9 a 23 mA em homens, 16 mA de média. Portanto, uma corrente elétrica inferior à necessária ao funcionamento de uma lâmpada incandescente normalmente usada em nossas residências.